Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre abordando assuntos interessantes que fazem parte do universo feminino. Inicialmente, eu agradeço a Gisele Calete Boutique para mulheres de atitude e que me veste com looks lindos durante todos os programas Mulheres. Então, aqui vai um grande abraço para a Lu e para a Gisele e eu aproveito para agradecer o carinho e o apoio de sempre. Seiva Revestimentos, decorações de interiores em Nova Prata e em Guaporé. Nosso muito obrigada a Seiva Revestimentos por patrocinar o programa Mulheres. Agradecemos também a Marisete Dallagnol, que é especialista em ortodontia, uma excelente profissional que também apoia o programa Mulheres. Nosso muito obrigada também à Cooperativa Sicredi. Gente que coopera, cresce. E também ao Laboratório Multiexames, que oferece sempre o melhor. Então, aqui um grande abraço para a proprietária Paula. E hoje, no programa Mulheres, estaremos recebendo a Rita de Fátima Dus. A Rita vai nos contar uma emocionante história de superação UTI Covid-19. Então, agora, meu boa noite vai para a minha convidada especial da noite de hoje. Boa noite, Rita. Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres. É um prazer, Rita, te receber aqui e ouvir um pouco da tua emocionante história, da tua batalha contra a Covid-19. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. O prazer é meu e eu agradeço de coração o convite. Rita, eu gostaria que agora, nesse primeiro momento, você se auto-apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, que por acaso não conheçam quem é a Rita que está aqui hoje sendo entrevistada no programa Mulheres. Então, meu nome é Rita, eu moro em Nova Prata há 16 anos. Sou casada, tenho uma filha e pretendo passar os meus dias aqui em Nova Prata, que eu adoro. Rita, você é natural de Nova Prata? Não, eu sou natural de Fagundes Varela. E mora em Nova Prata há quanto tempo? Há 16 anos. 16 anos, muito bem. Então, Rita, hoje eu sei que essa história talvez te emocione bastante, emocione teus familiares, teus amigos, porque foi uma longa história, uma grande batalha que você travou e graças a Deus está aqui hoje muito bem, podendo compartilhar conosco toda essa angústia, toda essa emoção, essa solidão que você viveu. Então conte para nós, Rita, como iniciou essa tua batalha contra o coronavírus? Quando você foi contaminada, quais foram os primeiros sintomas que você sentiu? Então, eu testei positivo no dia 2 de março. Mas uns dias antes eu já perdi o paladar, o olfato, assim, 100%. E aí eu testei positivo e daí eu comecei o tratamento em casa e tava tudo bem, né? Achei que fosse passar por assim, né? No sábado, dia 6, eu estava bem ruim, com falta de ar e bastante tosse. Aí eu estive no plantão, eu fui atendida, foi feita medicação e eu fui para casa, bem ruim ainda. E não foi feito nenhum exame, né? Mas eu também achava que eu fosse ficar bem, né? Uma pessoa jovem, você tinha alguma comorbidade ou não? Não assim que você que eu soubesse, né? Aí eu fui para casa e foi se agravando durante a noite, né? E no que amanheceu, eu praticamente não conseguia mais respirar. E eu tinha ainda bastante tosse. Aí que o meu marido falou que ele ia me levar para o hospital, né? No domingo de manhã, isso.
Aí eu falei para ele que não daria certo eu ir de carro, que eu não ia chegar viva no hospital, porque eu me sentia que eu não ia conseguir sair da cama e chegar até o hospital, né? Então ele ligou pro SAMU, e o SAMU logo chegou lá em casa. Até porque eu precisava de oxigênio de imediato, né? Uhum. Muito rápido, assim, Sim, a bem doença rápido evoluiu. mesmo. E eu tava assim, bem. Aí o SAMU chegou e eu já, a primeira coisa foi colocarem o oxigênio em mim, né? E eu fui pro hospital o mais rápido possível, né? Aí chegando lá, eu fui consultei. E a princípio, até eu fiquei num quarto, normal, né? Com oxigênio, medicação. Também achando que não fosse se agravar mais, né? Mas eu fui piorando, com o passar das horas eu fui piorando. Aí eu desci, era uma UTI improvisada que tinha, né, na época, Sim. porque foi numa época que tinha um surto muito grande de Covid, né? Foi Aí, em 2021. isso foi no dia 7. Daí do dia 7 pro dia 8, daí eu desci lá naquele lugar lá, naquele postinho lá, que era uma UTI improvisada. E vendo a minha situação, o doutor falou que eu teria que ser entubada, né? Aí eu vi todo o procedimento, que foi entubada uma outra mulher no meu lado. E você assistindo? Eu assistindo e eu sabia que eu ia ser a próxima, né? Não tive medo, porque todo mundo teme a intubação, né? E nesse momento as pessoas relatam que sentem bastante Não. medo. Aí nessa hora, inclusive, o meu marido entrou, a minha filha também. E aí eles me falaram que eu era forte, que eu ia conseguir. A última palavra que eu falei com eles foi que eu não sabia se eu ia conseguir. Aí eu não conseguia mais falar e eu chamei o doutor, eu fiz sinal com a mão. E eu falei para ele que era para ser rápido, porque senão eu ia morrer. Até eu peguei ele para um braço e eu falei para ele, doutor, eu vou morrer, né? Aí ele me falou, não, Rita, tu é muito nova, eu vou te ajudar a viver. E foi a última palavra que eu falei. Não falei mais nada. Aí eu fiquei entubada aqui, na Nova Prata, 10 dias. No dia 17, eu fui transferida para a UTI em Caxias, no Hospital Geral. Que graças a Deus eu tive a chance, tive a oportunidade de conseguir ser entubada. Eu quis ser entubada porque eu sabia que era morrer tentando ou eu ia morrer e não ter tentado, né? Então a intubação para mim era a minha salvação. E eu adormeci com a palavra que o doutor me deu de que eu ia voltar. Então, como é importante, né, nesse momento, Sim. Rita, um carinho, uma palavra do profissional de saúde que está ali do lado do paciente, né, para dar essa força, né? Tanto que você lembra disso, confiou no profissional e tanto que tá aqui hoje bem conversando com a gente, né? Sim, porque lá na frente essa frase dele me fez um bem que foi maravilhoso, né? Então, dia 17 eu fui transferida para UTI. Mas eu estava muito mal aqui. E eu sei, inclusive, que demoraram um tempão, quase 2 horas, para me estabilizar na ambulância, para ser transferida para lá. Tive parada cardíaca também. Nessa transferência? Sim, nessa transferência. Parece que foram 13, eu até não confirmei, mas parece que foi uma coisa assim. Aí, inclusive, nesse dia eu descobri a filha maravilhosa que eu tenho. Não sabia que eu tinha uma filha tão forte. Que idade tem sua filha? 21. 21 anos. É. E ela foi comigo para Caxias para fazer abaixo, porque tinha que ter alguém lá, né? Então, o meu marido ficou, que inclusive nessa semana o meu marido também tinha positivado e ficou em casa, né? Certo. E Rita, te interrompendo um pouquinho, no momento que você testou positivo, o seu marido também estava positivado? Não, foi depois. Uma semana depois. Certo. Aí a minha filha foi para lá, ela não foi comigo na ambulância, ela teve que ir num carro particular para fazer a minha baixa. Mas quando eu saí daqui, assim, esperança zero, né? Chegando lá, eu consultei e a médica falou para minha filha não sair do hospital, que eu não iria passar a noite. Então essa foi a esperança que a médica deu para minha filha, né? Aí ela passou a noite lá
no hospital. E amanheceu. E eu ainda estava brigando para viver, né? E daí, a partir desse dia, começou uma grande luta na UTI. Que para mim, desde o dia 7 para o dia 8 que eu fui entubada, esse tempo não existiu. Não existiu. Eu não lembro de nada, eu não senti dor. Eu vivi uma outra vida, que eu fui começar a acordar no dia 17 de abril. Nossa. E nesse tempo todo eu tive embolia pulmonar, eu tive pneumonia e eu tive um coágulo de sangue que eu precisei fazer uma cirurgia. Várias complicações, né? Isso. Tive que fazer uma cirurgia até grande, né? E meio assim que de emergência. Mas tudo deu certo. Daí no dia 17, o meu marido me visitou na UTI e eu estava acordando. Eu lembro que ele esteve lá, só que eu não podia falar e eu pouco conseguia vê-lo também. E dia 21 de abril, eu saí da UTI e fui para o quarto. Para um quarto E daí normal. começou a melhorar. Começou a Na melhora verdade, eu significativa. comecei a melhorar para os que estavam aqui fora, rezando por mim, torcendo e, enfim, até o último fio de esperança. Só que para mim, o meu sofrimento começou nessa hora. Porque até que eu estava na UTI, eu não senti nada. Não viu nada? Não vi nada, não senti dor. Se eu tivesse morrido, eu estava bem. Porque aí eu tinha minha vida já estava vivendo uma outra vida. E quando eu fui pro quarto, eu comecei a sofrer e muita dor, que eu sempre tive na perna esquerda, que foi o que mais me custou para conseguir os movimentos, né? E eu fui pro quarto, eu era tipo uma morta, né? Eu mexia só o olho, não tinha movimento nenhum. Mas totalmente consciente daí na hora que você foi pro quarto. Eu era consciente, mas meio que atrapalhada, né? Porque assim, o meu marido falava do que seria a vida que a gente vive, né? O que a gente está vivendo aqui. E eu, na minha cabeça, era a vida que eu estava vivendo na UTI. Então, a gente não se fechava, não dava certo, sabe? Ele falava uma coisa e eu, para mim, o que ele falava não tinha sentido. E o que eu queria que ele entendesse fazia sentido menos ainda. Porque nessa hora, Rita, além de toda a história do paciente, o que o paciente passa dentro de uma UTI, no próprio hospital, a gente sabe que para o paciente é muito difícil, mas para a família também, que está longe, que não pode fazer nada, que fica aguardando notícias da equipe médica, que às vezes a notícia é boa, às vezes não é tão boa assim, também é um grande sofrimento, né? Então eu imagino o quanto a sua família, os seus amigos também sofreram durante todo esse tempo que você esteve internada. Pois é. Assim, foi minha família, meu marido e minha filha, eu não sei. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, sabe? Deus e Nossa Senhora Aparecida, que ela sempre esteve comigo, lá que o meu marido levou e ninguém tirou ela de lá. E você bastante devota dela? Muito, muito, até hoje. Rita, e você devota. sentia esse poder das orações, essa energia positiva que todas as pessoas mandavam para você? Eu sentia, eu sabia porque a minha família é uma família grande e eu sempre fui muito família. Amigos, festa, a gente se reunia e eu sempre fui muito família, muito junto, sabe? E eu sentia, eu sabia, se eu pensasse em desistir por algum momento, eu lembrava que eu não podia, eu devia isso a todos que se preocuparam comigo, a todos que perderam o sono, que fizeram orações, independente de religião, cada um com a sua, né? Mas, enfim, eu devia isso. E eu sabia que ia dar certo. Porque por algum momento me passava pela cabeça que eu podia não voltar mais para casa. Eu não tive medo de ser entubada, não tive medo de morrer por isso. Mas o meu medo foi quando eu saí da UTI, que fui pro quarto, que eu ficasse de cama e eu não fosse mais conseguir ter a tua vida de volta. Ter a minha vida de volta. Rita, em algum momento, enquanto você estava hospitalizada, você se revoltou?
no sentido de por que comigo aconteceu isso, porque uma pessoa jovem, uma pessoa muito ativa, sem comorbidade aparente, ter sofrido tanto, ter passado, em algum momento passou isso pela sua cabeça? Porque normalmente as pessoas pensam isso. Sim, passou muito pela minha cabeça. Inclusive, eu toda hora, porque eu custei muito a voltar a falar, a conseguir me comunicar. Aí eu chorava muito, eu chorava dia e noite, eu estava sempre chorando, né? E eu me fazia muito essa pergunta. Até eu falava pro meu marido, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Eu nunca fiz um mal a ninguém, eu sempre procurei estar de bem com todo mundo, ajudar. Por que isso foi acontecer comigo? Se eu já tinha presenciado vários casos de Covid, de pessoas de família, conhecidos, enfim, todos tiveram e ficaram bem. Apesar que eu tive a chance de ser entubada, de conseguir uma vaga de UTI, que a maioria não conseguiu. Não teve, né? Não foram. E muitos se foram, né? Então, assim, eu parei de me fazer a pergunta, de me questionar o porquê eu. Porque Deus me deu uma nova chance. Então, eu acho que Deus também tinha um propósito comigo, né? Com certeza. Porque outros não tiveram essa chance, não conseguiram ter uma vaga de UTI. E não sobreviveram, E não né? sobreviveram. Muitos não sobreviveram. Rita, e quando você estava hospitalizada, vocês usavam da tecnologia, das chamadas de vídeo, desses projetos que existem de conexões entre os familiares e pacientes? E isso ficou muito acentuado durante a pandemia, né? Principalmente por pessoas, pacientes que estavam com Covid. Então, essas chamadas de vídeo, conversar com as pessoas em casa, você também teve acesso? No hospital, depois que eu comecei a conseguir a me comunicar, eu tinha chamadas de vídeo direto da minha família. Só que o que acontecia? A maioria das vezes, eu estava chorando, né? Ficava emocionada, né? Não, eu estava chorando de dor. E da situação que eu me encontrava, né? Então, assim, tipo, meu pai me ligava, meu pai e minha mãe queriam me ver. Certo. E eu estava chorando. Aí o meu marido atendia o telefone, daí ele dizia, não, a Rita tomou medicação, ela tá dormindo, agora ela tá descansando, liga mais tarde. Era uma coisa assim, mas a gente usou muito. O meu marido também colocava os áudios para mim ouvir, mensagens. E direto, meus irmãos, minha família me ligavam, meus amigos. Tivemos esse privilégio, né? Teve muitos hospitais que usavam era Conexões do Cuidar, um projeto que aproximava os pacientes dos familiares. Sim. Então, mesmo estando distante, estavam perto, né? Rita, esse papo está muito interessante. Eu sei que ainda tem muita história para nos contar, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados, que a Rita vai contar ainda mais sobre a história de superação, o quanto ela batalhou para conseguir estar aqui hoje, conversando conosco e contando toda a sua experiência de vida. Fiquem conosco, que é só um minutinho e a gente volta em seguida. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar.
Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Ele já foi calceteiro, motorista de caminhão, gerente de supermercado, já trabalhou com ambulância, já foi vereador, prefeito. Sabe de quem eu tô falando, Casca? Ademir Dalpoço, prefeito de Nova Araçá, que estará contando a sua história aqui nesse sofá. Nos assistam. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje o programa está muito emocionante, pois estamos compartilhando a história da Rita de Fátima Dus, que é uma história de superação ao Covid-19. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça. Então, eu agradeço nesse momento às Pedras Andretta, que há mais de 40 anos entrega qualidade e excelência através dos seus produtos. O nosso muito obrigada também ao restaurante Mascaron, que é uma gastronomia caseira e um cenário belíssimo que conta lindas histórias. E também um agradecimento especial à Cantina Mascaron, que nos brinda sempre com vinhos e espumantes para a nossa noite ficar ainda melhor. E hoje aqui, brindando com a Rita, pois ela venceu a batalha do coronavírus. Então, a gente lembra também que nós estamos ao vivo e que vocês também poderão participar através das plataformas da Conecta Mais TV, do Facebook, do YouTube e do canal 8 da Adilnet. E falando em participar, a gente já tem aqui muitas pessoas que estão participando e que nos enviaram comentários, que a gente agradece de coração a todas essas pessoas que estão nos assistindo, e nós vamos ler alguns aqui, porque não vamos conseguir ler todos. Mas depois, Rita, eles ficarão gravados da nossa live e você vai ter acesso. Então, a Ana Carolina Ramos, ela colocou, uau, linda, e um monte de coraçãozinho, e colocou, amo, linda mãe. Então, a sua filha, né, está assistindo. Temos também a Deise Strapasson Dus, guerreira, a Maria Salete Camate Binda está assistindo, muito obrigada. Vamos ver quem mais aqui. A Jane Dus, boa noite, nossa guerreira. A Karen Maria Dus, meu orgulho todo. A Andréia Ferreto, abraços, Rita. A Cláudia Ribeiro, boa noite, amiga guerreira. E muitas pessoas estão nos acompanhando. Rita, a gente agradece a todas essas pessoas. Eu acompanhei também, através das redes sociais, o período que você ficou no hospital, ficou internada, e viu o quanto as pessoas gostam de você, seus familiares, seus amigos, o quanto essas pessoas torceram por sua recuperação. Então, Rita, eu acredito que quando você estava no hospital, as palavras amor, carinho e saudades eram palavras muito significativas para você. Muitas. E depois que tudo isso aconteceu, para mim tudo, na verdade, tem um significado e um valor enorme. Porque a gente foi criado no interior, né? Na colônia. E então era assim, a palavra amor, ou um eu te amo, era uma palavra que a gente não usava muito, sabe? Não expressava. Hoje já, para mim, tem um significado muito grande. Muito grande. E essas pessoas todas são pessoas que moveram montanhas, e com certeza que essa energia deles todos me ajudou e muito. Eu digo que foi Deus e eles que me puxaram de volta.
porque eu já tinha ido lá para o outro lado. Com certeza. E Rita, em todos esses recadinhos que você recebeu, que colocavam nas redes sociais, que mandavam para você através de mensagens, em todos eles eu acredito que tinha a palavra esperança, tanto para as pessoas que estavam aqui te aguardando, quanto para você. Como foi esse teu sentimento no hospital de esperança, de sair de lá melhor? A esperança foi o principal, né? Porque o que não pode faltar é a esperança, porque se tu não tem esperança, tu não tem nada, né? E muita força de vontade. Porque voltando a falar de quando eu estava no hospital em Caxias, então eu fui pro quarto e eu também contraí uma bactéria. Além de tudo Que estava veio uma mais alguma bactéria. coisa. E era uma bactéria bem terrível. Eu podia transmitir. E a gente sempre ficou em 3 pacientes no mesmo quarto. Cada um tinha um acompanhante junto. E assim, a gente fez amizade, a gente se ajudava. Meu marido ajudava os pacientes que estavam no quarto. Até porque ninguém podia sair, né? E então, assim, foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, para mim, no que eu estava no quarto. Mas quando eu estava na UTI, então, era pro pessoal de fora que estava sofrendo, né? Porque lá você não Porque viu nada. as notícias eram ruins, péssimas, grave. Mais do que isso, não se ouvia, né? Isso eu fui saber depois, né? Depois que eu fui para casa, que a minha ficha caiu, porque até lá tinha muita coisa que eu não tinha processado ainda. Rita, e a solidão, o medo de estar num hospital com pessoas estranhas, você acabou fazendo amizade, mas como era sentir esse medo, essa solidão? Muitas pessoas relatam que à noite é ainda pior, porque a gente fica pensando num monte de coisas. Como foi isso? Eu não sabia nem quando era dia e nem quando era noite. Não tinha essa noção. Não tinha. Porque eu e o meu marido, que ele ficou comigo sempre, nunca saiu de lá. E a gente não pregava o olho dia e noite, porque eu estava sempre chorando de dor. Quando não era de dor, era porque eu pensava, imaginava que eu nunca ia sair daquele hospital, porque cada dia Aparecia uma coisa diferente para tratar, e porque tem que fazer isso, e porque tem que fazer aquilo. Então, parecia que alguma coisa estava me prendendo. Mas eu sabia que eu ia sair de lá. E, graças a Deus, chegou o dia de que me falaram que eu teria alta e que eu ia ser transferida para Nova Prata. Mesmo que na minha cabeça, eu nunca saí de Nova Prata. Eu sempre estive em Nova Prata. E quantos dias você ficaste em Caxias, no hospital? Eu fiquei 31 ou 2 na UTI e mais 21 no quarto. Nossa, e depois ainda retornou para Nova Prata e ficou no Aí hospital em Nova Prata. Eu vim para Nova Prata no dia 10 de maio, para Nova Prata. E fiquei mais 15 dias aqui, em Nova Prata. Mas daí aqui eu estava em casa. Até os médicos eu conhecia, as enfermeiras, tinha várias que eu conhecia. Eu era perto de casa, o meu marido podia ir até em casa, porque eu tenho minhas crianças em casa, né? Que eu morria de saudades. Aí eu vim para Nova Prata e contraí mais uma bactéria em Nova Prata. Aí eu tive que tratar essa também. Mas com a graça de Deus, no dia 24 de maio, eu recebi alta do hospital, aqui de Nova Prata. E eu pude ir para minha casa. E como foi a recepção, Rita? Chegar no seu lar. Não tem explicação. Eu fui para casa, na verdade, eu entrei, né, de maca, né, que eu fui de ambulância até bem perto da porta da casa. E eu não consegui ver. Eu até tentei ver, né, minha cozinha e minhas coisas que eu ia passando, mas não consegui ver muito. Mas eu cheguei no quarto, assim que me colocaram na cama, porque eu ainda não tinha todos os movimentos, né? Os meus cachorros todos pularam na cama.
E eu chorava, né? Sim. Porque não tinha outra coisa para fazer. E eles todos em cima de mim. Imagina Eles saudades, choravam, eles né? gritavam, eles Quantos pulavam. você tem, Rita? Eu tenho a Teca, a Pipoca e o Nenê, que são 3. 3 cachorrinhos. Mas, assim, foi muito emocionante. Sem contar que, como eu disse, eu tenho pessoas maravilhosas, né? Uhum. Eu não vi na entrada, mas tinha balão, tinha cartazes no portão, na cerca de casa. Tinha balões no quarto. Tinha cartazes pendurados até no roupeiro, com fotos minhas, das minhas amigas. Que isso aí, para mim, me marcou muito, sabe? E, assim, a minha vontade de melhorar, de ficar bem, a cada minuto que passava era maior. Estando em casa, tudo melhora, né? Tudo melhorou, tudo Porque foi é mais o que fácil. as pessoas falam, por melhor que seja, a outra cama, Sim. não existe cama melhor do que a Mas nossa, cama né? de hospital não é bom, não. Com certeza. Não recomendo. Com certeza. Sempre a da gente é melhor, Sim. né, Rita? E, Rita, que sequelas você ficou do Pois é. Covid? Eu fiquei com medo até. No dia que eu recebi alta e fui para casa, eu pensava, meu Deus, como é que vai ser em casa com essa minha dor? Que eu fazia morfina, começou de 8 em 8 horas, de 6 em 6, chegou de 4 em 4 horas e não me fazia efeito. Não tirava a minha dor. Aí E a sua dor era mais no pé? no na pé, perna? era em cima do pé esquerdo. Atrofiou o pé? Isso. Mas, no dia 25, eu já comecei com fisioterapia em casa. Nós temos algumas imagens. Então, produção, por favor, vamos acompanhar, então, as imagens. Então, ali, Rita. A Rita antes da Covid, com a turma de amigos? Isso foi do Boteco dos Ser Amigos, que a gente foi casal boêmio. Sempre festa, amigos, família. Muito família. Minha família, que é o meu bem maior, que eu quase matei eles todos do coração. Imagina o sofrimento da família. Essa foto é muito significativa, Rita. Quem está segurando a sua mão? Pois é. Ali a foto de você no hospital. Ali eu já tinha saído da UTI, eu estava a minha Nossa Senhora Aparecida. Sempre te acompanhando, né? Sempre me acompanhando. Quem estava segurando a minha mão era a minha filha, que ela foi me visitar na UTI. Ali também foi no quarto. Aqui foi em Nova Prata, porque eu recebia presentinhos no hospital, né? Olha, que lindo, minhas amigas. Recebi flores, recebi até sushi no hospital. Olha só, todo mundo torcendo pela sua recuperação. Primeiro dia que eu saí da cama, ali eu estou na academia, que seria o que eu estou fazendo hoje. Continua com esses cuidados. Que no momento, inclusive, eu parei por causa da quantidade de casos positivos, né? Daí eu tenho muito medo e eu De estou me contrair cuidando novamente. um pouco porque, né? Não dá para brincar com a doença, né? Muito bem. Rita, e em casa, quando você chegou em casa do hospital aqui de Nova Prata, você ainda precisou de cuidados, de oxigênio? Do que você precisou em casa? Eu fui para casa, eu tinha movimento na perna direita, nos braços e nas mãos. Em questão de 2, 3 dias eu já me alimentava sozinha. Nós não conseguia me erguer, nada disso. Eu fui para casa com sonda da urina, né? Sim. Com oxigênio e eu usava fralda. Então, além desse cuidado todo, eu precisei de uma pessoa que entendesse muito bem, né? Para ficar comigo. Aí eu consegui uma mulher de Nova Bassano, a Beth, querida, eu não sei se ela tá me assistindo, mas é um anjo que apareceu na minha vida, que ela cuidou muito bem de mim e ela agarrou com unhas e dentes os primeiros 15 dias. Porque eu tinha que fazer curativo, né? Eu tinha que me dar banho, me trocar, me dar comida na boca, até o momento que eu conseguia comer sozinha.
Mas, para mim comer, eu precisava que alguém me erguesse, colocasse travesseiro nas costas, porque nada disso eu fazia. Aí eu saí no dia 24, no dia 25 eu comecei com fisioterapia em casa. Eu fazia fisioterapia todo dia, com o Alberi, outro anjo que Deus colocou no meu caminho. Diariamente, ele ia na minha casa com os aparelhos e tudo Certo. mais. E a gente focou no começo a dor. Eu precisava tirar minha dor. E se eu te contar que eu tomei medicação para dor umas 2 ou 3 vezes, ninguém vai acreditar. Mas eu não tomava mais remédio para dor. Olha A gente só, conseguiu aliviar a dor outra vez. e depois eu fazia exercícios para respiração, né? Que até eu faço até hoje, até na academia. E diariamente fisioterapia eu fiz até o dia 25 de novembro. Fechou 6 meses de fisioterapia. Diariamente o Alberi ia na minha casa para fazer comigo Todo esse fisioterapia. processo de reabilitação. Ele começou a trabalhar comigo como profissional. Ele fazia o serviço dele, né? Mas a gente criou uma amizade que ele fazia aquilo e eu via que ele chegava e ele queria fazer porque ele queria me ajudar, ele queria me ver bem. E ai de mim se ele chegasse que eu estava chorando, ele não queria. Então, a gente começou a fazer exercício pro braço, pra perna, bastante pra perna, até que eu consegui mexer a perna esquerda. Foi tudo um passinho de formiguinha por vez, né? Até que aos poucos eu conseguia me levantar com a ajuda dele e do meu marido, me sentar na cama, aí às vezes eu caía, desmaiava, ou coisa assim, né? Mas em questão de pouco tempo eu conseguia me levantar de pé, Sempre progredindo. sempre. E até que aos pouquinhos eu conseguia fazer um passinho arrastando o pé pro lado direito, depois pro esquerdo. Aí eu consegui fazer uns 2, 3 passinhos para frente. Aí no outro dia eu já consegui fazer uns 5 passos. Aí depois eu fui fazendo o corredor inteiro da casa. Pequenas vitórias diárias, né, Rita? Nossa, eu me senti o máximo, porque o meu sonho era de eu conseguir me virar e me rolar na cama. Aham. Coisa que eu fazia muito tempo. Porque você sempre foi uma pessoa muito dinâmica, muito atuante, e se ver nessa situação deve ser bastante complicado, né? Não poder fazer as coisas simples, os afazeres da casa. Eu imagino que isso tenha te abalado bastante também. Nossa, quando eu fui pro quarto que eu me vi na cama, que eu mexia só o olho, o único medo que eu tive da minha doença foi de eu ficar na cama. Porque não tem coisa melhor do que a gente conseguir pentear o cabelo, que eu perdi todo, né? Pra variar, Em função né? Sim, da perdi. medicação, em função do vírus, As duas coisas. as duas coisas. Eu perdi todo o meu cabelo, mas então, tu conseguindo escovar teu cabelo, tomar um banho, ir até o banheiro sozinha, escovar teu dente, porque o meu marido tinha que escovar meus dentes. Então, isso pra mim não tem coisa melhor. Não tem ninguém que possa me explicar o valor que tem isso. Que isso é maravilhoso. Viveu na pele, né, Rita? E tudo é aprendizado e tudo é evolução. Uma pena que a gente precisa, às vezes, passar por situações como essa para dar mais valor ainda para as coisas, né? Eu me perguntava o porquê isso comigo. Será um castigo? Não. Mostrar que você tem muita força, eu acredito. Eu tenho muita força. Isso foi para me mostrar que eu sou uma pessoa muito forte. E que eu vou levar isso como um aprendizado. Com Para mim, certeza. para minha vida. E eu acredito até que para muitas pessoas. Porque eu acho que muitas pessoas viram e sofreram e aprenderam junto comigo. E com certeza, Rita, sim, o que você está fazendo aqui agora, contando a sua história para muitas pessoas, é para servir de exemplo, sim, que a gente tem que valorizar cada momento da nossa vida, cada atividade que a gente faz, a saúde em primeiro lugar, a família, ter fé. Então, tudo isso sim serve como um aprendizado, não só para você, mas para todas as pessoas. E agora, então, Rita, a gente vai para mais
pequeno intervalo comercial e a gente volta em seguida. A gente convida todos para que permaneçam conosco para ouvir essa história linda e emocionante da Rita de Fátima Dus. É só um minutinho e a gente volta em seguida. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. E hoje estamos conversando com a Rita de Fátima Dus, que está contando uma história de superação. A Rita que venceu a batalha contra o coronavírus. E está aqui hoje. Eu acho até que eu vou sugerir, Rita, para que você mude seu sobrenome ali. Rita de Fátima Luz. Né? Mudar o D pelo L, porque a Rita é só luz mesmo. E Rita, tanto é o que eu estou dizendo, porque as pessoas que estão aqui nos acompanhando continuam mandando muitos recados, muitas pessoas nos assistindo. A gente agradece assim de coração a audiência, muitos amigos mandando os recadinhos. Eu vou ler mais alguns aqui. A Jo Moreira, minha grande amiga também, ela colocou: oi amiga, você é nosso milagre. Então, um beijo para Jo. E ela colocou também que você tá linda. A Renata Caiano: oi Jo, Rúbia e Bruna. A Mauri Lázari Dus: uma história de superação, de muita força de vontade. Parabéns pela força de nunca ter desistido de viver. Abraços. O Matheus Dus também está assistindo. E a Renata Caiano também coloca: linda de viver. Então, tem muitas pessoas, muitos amigos, familiares teus assistindo, Rita, e vibrando com toda essa tua força de vontade de estar aqui, de servir como um exemplo de superação. E Rita, estávamos conversando aqui nos bastidores, que é uma curiosidade nossa e que você talvez não vai saber nos responder. Qual a sensação de estar em coma? Apagou e acordou? Sei. É como se você tivesse dormido e acordou assustada, não sabendo onde estava o dia. Qual foi? O que você tem a falar sobre isso? É uma curiosidade que a gente tem aqui nos bastidores da Conecta. Até que não aconteceu comigo, eu também tinha essa curiosidade. Na verdade, eu apaguei com as palavras do médico. Do médico, que até vou citar o nome dele. Que merece. Foi o doutor Guilherme. Certo. E quando eu acordei,
que eu vi o meu marido e a minha filha lá, que eles estavam me esperando quando eu saí da UTI. Foram as primeiras pessoas que você Sim. reconheceu quando acordou, que Sim. viu. E daí eles me falaram, porque a gente sabia que tu ia conseguir, que tu ia voltar. E eu dei risada, porque o doutor Guilherme me falou que eu ia voltar, que eu ia Me viver. falou primeiro. Isso, antes de eu dormir ainda, Sim. né? Então, eu dormi e acordei com as palavras que o doutor Guilherme me falou. Uhum. Mesmo que durante esse tempo todo ele tenha dito que eu não iria mais voltar, que não tinha mais o que fazer, que não tinha mais solução, né? Eu fui e voltei com isso. Mas no tempo de intubação, o coma, o que é? Eu acho que tu apaga, né? Só que assim, eu tava bem, eu tava vivendo uma vida maravilhosa. Se eu tivesse morrido, Nem saberia. eu não saberia, eu estava muito bem. Então, eu acredito assim, que quem morre vai para uma outra vida maravilhosa também, porque eu estava muito bem. Se eu tivesse morrido, eu estava bem. Eu não estava mal, não senti dor, não estava sofrendo. Então, a sensação do coma, eu acho que é tu, tipo, vai pro céu, eu acho, não sei, uma coisa assim. E tu segue vivendo uma vida. Apagou. Rita, e você pode fazer um comparativo aqui para nós? Como era a Rita antes da Covid e a Rita hoje? Como era a Rita o antes e o depois da sua doença? A Rita, antes, eu sempre fui de trabalhar desde nova. Uhum. Sempre trabalhei, sempre procurei. Você trabalhava aonde quando você foi... Quando você ficou doente, você trabalhava? Sim, eu estava trabalhando na KS, Certo. aquecedores, que eu estou empregada até hoje, mas eu não voltei a trabalhar Certo. porque eu não tenho condições Sim, tá ainda ainda. afastada. Eu pretendo voltar. Até o meu pedido da virada do ano que eu fiz é que eu quero Volta voltar a a trabalhar em trabalhar. 2022. Vamos ver se eu consigo, né? E falando do coma, eu acredito que a pessoa que está em coma e não volta, essa pessoa não está mal. Tá, e a Rita antes e depois da Covid? Era essa a pergunta. Que eu acabei te atrapalhando Sim. até. Eu era assim, sempre fui de trabalhar muito. Eu não parava. Só que eu tinha um defeito também. Se eu tinha roupa para lavar, eu ficava em casa lavando roupa e não ia naquela festa. Eu ficava para limpar a casa e não ia visitar minha mãe. Tinha outras prioridades. Era uma coisa assim. Eu sempre fui muito festeira. A gente sempre gostou muito de festas, jantar dançante, esses bailão de capela. A gente estava sempre em família, amigos. Era sempre assim, sempre a gente não parava no fim de semana. Durante a semana a gente trabalhava e no fim de semana a gente se divertia. E agora, uma que por causa da pandemia a gente não tem ainda condições de festas, né? Não. Eu consegui reunir minha família para o meu aniversário em dezembro, porque a minha família, depois que começou a pandemia, nunca mais se reuniu. Então, eu consegui reunir a minha família no dia 18 de dezembro, foi. Então, o pós, eu digo que eu ainda não voltei a viver o que eu quero. Eu ainda não estou 100%, eu ainda estou com sequelas. A minha cabeça também está bem confusa, minhas ideias bem atrapalhadas. Minha perna não voltou ao normal ainda. E a minha respiração também. Eu até tenho uma dificuldade enorme em usar máscara. Inclusive, eu comentei, né, que eu não usaria porque eu não consigo, dificulta muito a minha respiração. Mas eu acredito que com a academia que eu estou fazendo, que eu faço exercício até para respiração, os meus batimentos, eu vá conseguir. Porque eu preciso criar músculo, porque eu não tenho força, né? O vírus em si, ele suga o músculo da pessoa.
Gordura tu pode ter. Olha, eu voltei com a minha barriga que eu fui. Ele não quis a minha barriga. Não quis. Não quis. Rita, e você imaginava lá no início da pandemia, em 2020, em março, quando fechou tudo e que as pessoas ficaram totalmente isoladas, em nenhum momento passou pela sua cabeça que você fosse contrair esse vírus e passar por tudo isso? Não, eu até pensei, porque o que a gente via era que a doença estava pegando parelho, né? Então a gente Até por você ser mais jovem também, né? Então assim, a gente trabalhava, ia no mercado quando precisava, farmácia, coisa assim. A gente pedia alguma coisa para comer em casa, procurava até nem sair nem para comer, ou coisa assim, né? Que a gente era acostumado a sair. Mas eu não sei aonde eu fui contaminada, nem quando. Então ficou no ar essa pergunta. É difícil de saber, É difícil né, de saber. Rita? Não Também sei. não mudaria nada, Não né? mudaria nada. O problema é que veio e fez um estrago geral, né? Mas com a graça de Deus. O importante é que você está aqui contando essa história, né? Diferente de muitas pessoas que a gente sabe, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, foi uma pandemia, né? Afetou a todos no mundo inteiro. Muitas foram as vidas que se foram. Todos nós perdemos um amigo, um familiar, um conhecido. Ninguém não perdeu ninguém que não conhecia, né? Só em Nova Prata foram 59 óbitos até o momento. Então foram muitas vidas que se foram e você tem o privilégio de estar aqui hoje contando a sua história. A gente sabe que tem ainda algumas sequelas, mas que com certeza com todo o seu empenho, a sua força de vontade, com a tua fé, isso vai melhorar. E Rita, e se você pudesse fazer um pedido a um gênio da lâmpada, vamos dizer assim, que pedido você faria hoje? Para mim, Um pedido. Qualquer pedido que fosse. eu gostaria de pedir para que essa doença tivesse um fim. Porque a gente vive 24 horas por dia com medo. A doença está ali, a doença não brinca, ela mata. Então, eu gostaria muito de pedir para que essa doença tivesse um fim, que ela sumisse das nossas vidas e deixassem nós viver. Um belo de um pedido. E como você define hoje a felicidade, Rita? A felicidade é a gente ter saúde, viver em paz, viver bem com a família, com os amigos, vizinhos, porque eu vi que no momento que tu precisa, teus vizinhos são os primeiros, né? Tua família, teus amigos, tu não consegue viver sozinha. Eu, se eu não tivesse tido ajuda da família e de amigos, eu não sei se a gente conseguia dar a volta. Porque a gente teve ajuda de várias maneiras. Então, isso é muito, muito gratificante. Com certeza. E Rita, qual a qualidade que te define? A gente viu todo esse carinho que os teus amigos, os teus familiares colocaram nas redes sociais enquanto você estava doente, hoje também aqui no programa. E você, qual a qualidade, qual o adjetivo que te define? Eu não é porque as pessoas falaram, tá? Eu acho que é porque elas viram que realmente é verdade, né? Uma pessoa forte, uma pessoa que não mede esforço para qualquer coisa que seja. Eu vou e meto a cara a tapa mesmo, não tenho medo. E como eu não tive medo de lutar tanto para me recuperar, porque eu fazia o possível e eu fazia o impossível. Força de Nem vontade. que fosse chorando, mas eu fazia. Até o Alberi, que foi o meu fisioterapeuta, no começo da fisioterapia, ele me dizia: Rita, vai até o teu limite, tu não precisa fazer mais do que tu cansa. Não, eu vou fazer conseguir. mais, força de vou vontade. fazer mais e eu vou conseguir. Então, e até que ele pegou por mania de chegar na minha casa, todo dia ele queria uma novidade. Que temos de novidade hoje?
E você já hoje, tinha. hoje eu consegui erguer a perna esquerda, hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui fazer 7 passinhos no corredor. Tinha que ter uma novidade todo dia. Porque durante o dia, eu fazia exercício em casa também. Sim. Porque depois da primeira mulher que ficou comigo em casa, ficou uma tia minha, ficou 1 mês comigo. É uma segunda mãe, uma pessoa maravilhosa que eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim. Que é uma pessoa que eu vou amar ela pro resto da minha vida e depois, se der, vou continuar amando. Porque o que ela fez por mim não tem cabimento, não tem. E depois dela, ficou mais uma outra mulher, mais 1 mês comigo. Então, foram 2 meses e meio que eu fiquei dependendo de alguém comigo. E a partir de lá, eu fiquei sozinha e comecei a me virar. Caindo no chão, porque Se acontecia. levantando, isso aí. Eu caía no chão, mas eu nunca liguei pro meu marido para dizer que eu estava no chão e não conseguia levantar. Eu ia me arrastando, me pegando em alguma coisa, até que eu conseguia levantar, porque é caindo que a gente aprende a levantar, né? Isso aí, que lição, né, Rita? Sim. E eu comecei a fazer as coisas de casa, e a partir desde o primeiro dia, o meu marido tá me ouvindo, ele pode dizer se é mentira, eu sempre fiz tudo em casa. Casa, comida, lavava devagar, tinha que sentar, tinha que parar para respirar, continuar mais um pouquinho, mas eu tinha o dia todo para fazer, né? Então, eu consegui dar volta bem Com a tua legal. força de vontade. Sim. Rita, e de todos os profissionais que te cuidaram, os profissionais de saúde, que lembrança você tem deles? Se você pudesse fazer um agradecimento, ou melhor, você pode fazer um agradecimento aqui na TV, na Conecta, em público, fazer um agradecimento aos profissionais de saúde que eu tenho certeza que te cuidaram com muito carinho, que merecem toda a nossa consideração, pois eles estão na linha de frente de toda essa batalha que ainda não terminou. Então, por favor, é o momento de agradecê-los. Posso citar nomes? Com certeza, fique à vontade. Bom, eu queria muito agradecer ao Dr. Guilherme, ao Dr. Charles, médicos que estiveram de plantão nos 10 dias que eu estive aqui, eu não sei quais que se passaram, mas mesmo assim eu gostaria de agradecer a todos eles. Caxias, eu não lembro o nome de médicos, mas também a gente fez uma amizade com os médicos, fisioterapeuta, enfermeiras, que elas chegavam brincando com a gente, sabe, e tentavam animar. Chegavam lá, eu estava chorando, elas faziam brincadeira para mim dar risada. Enfim, voltando para Nova Prata também. Aí quem cuidou de mim as 2 semanas que eu fiquei aqui foi o Dr. Palombini, que ficou comigo. E mais toda a equipe de enfermeiras e o Dr. Guilherme também me visitou também. Então, assim, eu tenho que agradecer muito essas pessoas, porque assim, fizeram o máximo para mim. E fizeram toda a diferença, E fizeram num toda a momento tão diferença, difícil. porque... E depois, assim, eu tive a chance que muita gente não teve. Então, essas pessoas da saúde, eu citei uns nomes, mas eu não consigo citar todos, né? Mas agradecimento para todos, mas né, eu Rita? agradeço a todos. Rita, e aos teus amigos, o que você diria que foram tão lindas as mensagens que eles mandaram na época da sua internação, tão fortes as orações, tão importante a energia que eles enviaram para você, e hoje mesmo os comentários aqui que estão nos assistindo, o que você tem a dizer aos seus amigos? Eu tenho a dizer que, com certeza, sem eles, eu não sei se eu estaria aqui. Eu tenho minha família, eu tenho Deus acima de tudo, mas eu tenho os meus amigos que eu não sabia que eram tantos, eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de mim, eu não sabia que tanta gente se preocupou comigo, rezou e mandou energia positiva para mim. Então, eu só tenho que agradecer muito, e eu lutei porque eu devia isso a eles.
com certeza eles fizeram a diferença na minha vida. Os meus amigos, meus vizinhos, minha família. E a sua família, Rita? Eu ia deixar a família agora por último. O que você tem a dizer à sua família, que tanto te apoiou, que continua te apoiando, que sofreu contigo todo esse tempo e que foram muito fortes, porque, como eu disse anteriormente, o paciente sofre bastante, mas a família que acompanha, que fica na angústia, esperando por uma notícia, sofre muito também. Então, o que você tem a dizer para os seus familiares, principalmente para o seu marido, que está aqui nos acompanhando, e para sua filha? Ai, meu Deus, eu acho que tudo que eu for falar vai ser pouco, né? Mas o meu marido sabe, eu já falei, inclusive, várias vezes. Eu não sei se eu poderia ter uma pessoa melhor na minha vida, porque o que ele fez por mim, o que ele sofreu por mim no hospital, com certeza não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que faz o que ele fez. A minha filha, que eu considerava ela uma menina até esses dias, né? E eu vi que tem uma onça dentro dela, porque ela botou a cara a tapa lá e foi pra frente. Ia me visitar no hospital, ia na UTI, ia em casa para me cuidar. Até ela estava em Veranópolis no momento, né? E eu quis que ela voltasse para casa para ficar junto. E a minha família, meus pais queridos, que não sei como, que não... Quase que eu volto e eles vão, né? Queridos de tanto sofrer, meus irmãos, minhas cunhadas, enfim, todos eles que eu sei que todos sofreram muito e fizeram muito por mim e para mim voltar. Então, como eu disse, eu tinha que lutar, não podia desistir por todos eles que estavam lutando junto comigo. Não era só eu não estava lutando sozinha. Então, eu tinha que mostrar para eles que eu estava lutando por eles também. Então, eu agradeço muito de coração a minha família, o meu marido, minha filha, meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, meus irmãos, porque eu só tenho irmão homem, né? Então, eu agradeço muito e vou ficar agradecida pro resto da vida. E eles sabem que no que eles precisarem também, agora eu estou aqui. É isso aí, Rita. Então, Rita, o nosso programa chegou ao final com esse relato dessa tua história tão linda, tão emocionante, uma história de muita garra, de superação, que a tua história sirva de exemplo para todos nós, não só por aqueles que foram afetados pelo Covid, mas por todos nós, que a gente sim tem que dar valor todo dia à saúde, à família, aos amigos, aos pequenos gestos, né, que a gente passa dia a dia. Então, nosso muito obrigado por estar aqui na Conecta Mais TV, por compartilhar essa tua história e por ser esse exemplo de mulher muito forte, guerreira, mulher que batalha pela sua vida e que está conseguindo aos poucos voltar ao seu normal. Então, nossos votos de melhoras, Rita, com certeza você já voltou praticamente a seu normal, falta bem pouquinho e a gente deseja tudo de bom para você. Nosso muito obrigada por estar aqui nesta noite hoje. Eu que agradeço a Conecta pelo espaço, pelo convite de eu estar aqui. E um recadinho para todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, se cuidem, usem máscara, façam a vacina, que ela é de graça e ela salva. Não queiram experimentar o que eu experimentei, que não é nada bom. Então, se cuidem. Então, Rita, mais uma vez, muito obrigada. E a gente chega ao final do nosso programa Mulheres da Conecta Mais TV. Fiquem todos bem, se cuidem, como a Rita falou, como a gente fala sempre, a pandemia ainda não acabou. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Inédito. Uma boa noite a todos.